a gente vai entrar agora nessa pauta, que inclusive tem a ver com a enquete que eu deixei aqui no canal inicialmente para a gente. Eu perguntei para vocês o Deixa eu entrar seguinte, ó, aqui. você, Tá no canal aqui, né? você manteria Cadu Santoro para a próxima temporada, né? Porque, assim, no meu ponto de vista e no da grande maioria da torcida do Bahia, é o principal responsável por todo esse sufoco que a gente passou nessa temporada, né? A live de hoje vai ser basicamente da gente comemorar, né? Mas, obviamente, a gente não pode deixar de falar de determinados assuntos, né? Porque o Bahia, querendo ou não, teve o maior orçamento da história, né? 120 milhões aí em contratações. Nicola já soltou aí que há um tempos atrás que se o Bahia ficasse na Série A, o orçamento para contratação no próximo ano seria dobrado, ou seja, o Bahia teria aí aproximadamente 300 milhões aí de aporte financeiro do City para poder contratar. Então, assim, gostaria de saber de vocês se Cadu Santoro, na opinião de vocês, começando por Caio, você, Caião, considera que Cadu Santoro seja a pessoa mais indicada para lidar com todo esse orçamento previsto para o ano de 2024, aí, levando em consideração todo o trabalho que Cadu Santoro fez nesse ano de contratação, de relacionamento com o torcedor, de modo geral. O que é que vocês acham aí? Começando aí por Caio. Pô, Cabeça, eu acho complexo essa tomada de decisão assim, porque eu não estou de acordo com o Cadu Santoro, tá ligado? Mas eu consigo entender de alguma forma de que existe um novo projeto, né? Nas mãos de Rogério Ceni, né? E será também a partir dele que será promovido determinados jogadores, né? Então, eu penso assim, ele tentou, né, com o Paiva, e não deu certo, foi um fracasso, né? Logicamente foi um fracasso. Depois eu vi vários comentários aí das pessoas falando que quando a gente perdeu, né, 2 vezes seguidas depois do triunfo de 5-1 contra o Corinthians, e o time deu aquele decaimento contra o São Paulo, né, e depois contra lá o Arrucoxa. Aí eu vi que o pessoal reclamava de que a culpa não era do Paiva, que a culpa era dos jogadores, que o jogador é um puta, não sei o quê, pá. Mas agora eu acho que tem um novo projeto, né? Ceni, ele vai começar do zero, como corresponde, tá ligado? Já com, eu penso assim, com a autoestima de treinador gigantesca, porque o cara chegou e salvou mesmo o time, velho, salvou, não tem, salvou mesmo, pegou o time na merda e conseguiu, de alguma forma, manter o Bahia na Série A, e agora ele começa um projeto do zero, né? Ainda mais com essa bolada de dinheiro aí, tá ligado? Então, eu acho que, pensando assim, sendo que é Rogério Ceni, um novo projeto, um novo técnico, deveria dar uma nova oportunidade, tá ligado? Porque eu, sinceramente, não sei que outro nome poderia ser no lugar de Cadu Santoro, tá ligado? Não sei que outra pessoa poderia substituir ele para poder dar continuação no projeto que vem agora junto com o Ceni. Essa é a minha opinião, tá ligado? Lembrando aqui que, assim, o fato da gente não saber e não ter um outro nome para colocar, porque às vezes a galera fica muito assim, principalmente quando se trata de contratação de jogador, né? Mas vai contratar quem? Por exemplo, ele deixou de contratar um atacante no momento que o Bahia mais precisava, por exemplo, né? Então, assim, existem alguns setores aí dentro do clube que são, de fato, os responsáveis para estar mapeando o mercado, para saber quem vem, quem sai e tudo mais, né? Então, assim, o fato da gente não saber quem poderia vir no lugar de Cadu Santoro, não significa que o City, por exemplo, não tenha já uma gama de outras opções, né, que já não tenha um mercado muito bem mapeado, ou quem sabe até Cadu faça parte apenas de um sistema de transição, né, como eles próprios haviam informado através de Fernando Soriano no início, porque o Cadu era o cara que centralizava o scout da América Latina por inteiro, né, então quando ele foi cogitado no Bahia, foi até algo muito surpreendente para a gente, porque o City estava relocando um cara muito estratégico no grupo para ser um diretor do Bahia, né, para estar trabalhando exclusivamente no nosso time. Então, assim, inicialmente foi algo muito surpreendente. Mas no decorrer do percurso, a gente conseguiu observar algumas lacunas no trabalho de Cadu Santoro, né, que aí fica a dúvida, será que é culpa integralmente dele ou ele tem tipo um teto
porque ele demonstrou, por exemplo, por vezes, né, que ele não podia falar para a imprensa. Então, significa que Manchester mantém Cadu Santoro um tanto quanto controlado nas suas ações. Será que algumas contratações também não vieram por parte lá de Manchester? Então, assim, a gente tem que confabular tudo isso aqui nessa conversa para poder tentar chegar num denominador comum. Mas então, Caio deixou o ponto de vista dele bem claro de que ele manteria Cadu Santoro para a próxima temporada. E você, tio Vire da regulagem, você manteria Cadu Santoro aí? Vocês tocaram em pontos interessantes, eu acho, né? A gente aqui, é um novo projeto, como o Caio falou, né? E a gente fica sem, às vezes, sem parâmetro, até porque eu acho que tem uma dificuldade de comunicação entre o que é esse projeto do City, né? E a gente aqui, o que é o futebol brasileiro, vamos dizer assim, o que é que a gente estava acostumado. O diretor, os antigos diretores de futebol aqui, a gente via uma relação mais próxima com o torcedor, né, de estar sempre sendo um escudo, por exemplo, quando um time vai mal, quando o time está precisando, o diretor sempre aparece. E é uma coisa que a gente não viu aqui, né, velho? A gente viu o Paiva no início, né? Aparentemente parecia que Paiva era o técnico e o diretor de futebol, né? A função. Então, eu acho que o que precisa mais, eu acho que muito importante é a eleição de presidente do conselho, né, da associação, na verdade, do Bahia, de um cara como Emerson, que conhece o Bahia, e aí eu espero que ele consiga fazer esse elo, né, para trazer para a gente o que é esse Projeto City, que a gente fica sem entender. Eu acho que a maior falha foi nisso aí, porque a gente não sabe realmente se é o papel do Rogério Ceni, hoje, agora, vamos dizer assim, em 2024, o que dá a entender é que o Rogério Ceni que vai participar das contratações, né? E que Paiva que participou das primeiras contratações. É isso que, no final, eu passo a entender pela ausência do Cadu Santoro em todo o processo, né? Então, é difícil dizer isso, porque a gente não consegue avaliar. Se a gente for avaliar só as contratações, realmente teve muitos equívocos, né? Muitas também apostas, que futebol é muita aposta também, apostas que não deram certo, né? Teve situações de azar também, ou o Kaique mesmo, que era um jogador tecnicamente que eu botava muita fé, né? Teve aquela lesão logo quando ele estava melhor e tal. A gente teve algumas situações de lesões no ano, teve situações de laterais que vieram bem pra caramba, como o Gilberto. O próprio Cauli se lesionou também, né? O Gilberto, que é o principal jogador. O Gilberto que veio muito bem assim que chegou, o Cândido também, de repente, caíram de produção assustadoramente. Então, vamos dizer assim, que em termos de contratações, ele foi meio, vamos dizer assim, né? Não vou dizer que ele teve alguns acertos, como o Cauli, como o Biel, como o próprio Ademir, por mais que a gente critique algumas valências dele, é um bom jogador, né? E mostrou isso ontem, a importância de ele dar essa volta por cima em menos de 3 dias, né? Fazer o gol que deu aquele alívio a gente ali, com aquela certa tranquilidade que ele finalizou. Então, é assim, realmente, se a gente for levar assim, pelo que a torcida toda do Bahia pensa, é que Cadu Santoro realmente é uma negação como diretor. Mas o que é o papel dele, né? A gente precisa saber isso, qual o real papel de Cadu Santoro, a gente precisa saber, a gente ouvir, o City não fala, velho, tá ligado? A gente, a gente criou, acho que foi a maior falha, a gente criou uma expectativa gigantesca, que talvez não tenha sido isso que eles queriam, mas também acredito que eles não queriam uma briga pelo rebaixamento, né? Então é isso, eu acho que precisa uma transparência. Então a minha torcida é que realmente esse presidente, que é Guilherme Belitani, aqui para nós, velho, nesse último ano aí, ele se ausentou legal mesmo da função que ele tem importante, né, no Bahia, que ele é o último mandato dele como presidente, ele ficou muito longe disso. Ele só teve aparição na Copa do Brasil, né, no momento que o Bahia poderia ganhar um destaque passando no Grêmio, e, se eu não me engano, no jogo do América, ele não deu depoimento nenhum, né, meio esquisito essa relação. Então, acho que vai precisar melhorar muito nisso aí, né? Começar o 2024 diferente, conversando mais com o torcedor que está presente. Como eu falo, a torcida do Bahia surpreende, você tem uma média de quarta média do Campeonato Brasileiro, estando em 16º colocado, meu irmão. É cor de doido mesmo, essa torcida é surreal. Você falou sobre uma questão bastante interessante aí, que é justamente com relação ao relacionamento entre o Grupo City e a torcida do Bahia, né?
A gente estava muito acostumado a encontrar nos bastidores a todo momento esse representante que, em tempos de outrora, era o presidente da associação, né? Encabeçado ali e configurado pela figura aí do seu Guilherme Bellintani. Então, assim, era um cara que era muito mais fácil de ter acesso e, assim, não tinha nenhum tipo de desculpa para não dar um posicionamento, né, para a imprensa, de modo geral. Já hoje, a gente tem sempre esse impasse, né? Onde o Cadu Santoro sempre fala que ele não tem condições de estar falando sempre em público e tal, para se resguardar. Então, eu acredito que, independentemente de Cadu Santoro continuar ou não para a próxima temporada, esse seria o ponto de partida do Grupo City. Entender como é que funciona a situação aqui no Brasil e principalmente aqui na Bahia, né? Nós, torcedores do Bahia, a gente funciona muito assim, né? De contato direto, né? A gente gosta de ver um jogador quando dá uma entrevista coletiva, quando acaba o jogo, o cara vai ali na arquibancada, cultura dá um diferente salve. que está acostumado, Cultura né? diferente. Exato. E tudo outra coisa isso também faz tá falando, parte Diegão, do é aprendizado do que primeiro momento deles aqui no projeto, né? Espero que eles tenham é o aprendido primeiro ano, com né, isso velho? aí. É o primeiro ano do Projeto City, né, velho? E eu acho que esse ausentismo com o público foi uma aposta, né, velho? Os caras apostaram uma determinada quantidade de dinheiro, né, para poder montar uma equipe, né? E essa equipe tinha que responder. Era impossível fazer contratações de nível se a equipe não estava respondendo um nível. Eu penso assim, porra, vai contratar para cair? Não tem nenhuma lógica, né? Porra, traz jogador caro para poder depois manter ele na B, não tem lógica, né? Então, os caras falam, ó, a merda já tá feita, a gente tem isso aí, vai ter que ficar com isso aí, até ver o que é que vai conseguir no final do ano, né? Se a gente conseguir se manter na Série A, ótimo, a gente começa um projeto novo, né? Mas eu penso assim, foi uma aposta que os caras fizeram com o Paiva e com a equipe que Paiva montou, e essa aposta deu ruim, né? Aí alguém tentou ajeitar trazendo o Ceni, porque Ceni não trouxe nenhum jogador. Com os mesmos caras, Ceni conseguiu fazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de estratégia, né? Improvisando com o Tassiano como 9. Imagina só, o Tassiano como 9, velho. Tendo Everaldo, Mingote, tá ligado? O cara fez uma parada. Tá aí mais um. Tá aí. Jogar com falso 9. Pô, tá aí mais uma prova do erro do Grupo City, né? Personificado aí na figura do seu Cadu Santoro, de não ter contratado o 9 quando deveria ter trazido. Olha o Vasco, quanto o Vasco começou a fazer gol depois que trouxe o Verratti, depois que trouxe lá o Payet, o francês, né? Os caras melhoraram muito o poder ofensivo com essas contratações. E o Bahia teve que fazer malabarismo, olha só. Os jogos que a gente atuou com o falso 9 foram o que a gente mais fez gol, né? Tirando o jogo lá do Goiás, mas a gente deu 5 no Corinthians e deu 4 no Galo, jogando sem um centroavante, um homem de referência no ataque. Né? Então, assim, muito ponto aí para Rogério Ceni, né? Por ele ter percebido essa possibilidade. Agora sim, fica a dúvida no ar. Por que ele não fez isso com o Ratão, que foi o cara contratado por Cadu Santoro para ser aquele falso 9, para ser aquele coringa, para jogar pelas pontas, para jogar ali de 9 improvisado. Provavelmente e no aí treinamento o cara não rendia. Joga o Tassiano, né? Porque no treinamento o cara não rendia. Eu, sinceramente, acho que o Tassiano tem muito mais garra do que o Ratão, por exemplo, tá ligado? Tassiano, ele vai em toda a cabeça, tá ligado? Ele vai, como o 9 deveria ser, tá ligado? O 9 é raça. Chorando ontem, velho, depois do jogo, você falou de Tassiano aí, realmente Tassiano fez uma partidaça em termo anímico mesmo. Fazendo várias. No final, ele tava perdido no meio de campo. Falei, porra, aí existe isso, velho. Você fica assim, porra, jogador, não tem mais isso, né? Ainda mais disputando um jogador que jogou no Grêmio vários anos. Quer dizer, deve ter passado que o Grêmio desceu, né? Mas você vê, por exemplo, o Rogério Ceni comemorando um não rebaixamento, velho. É um cara que é acostumado com títulos, com conquistas, grandes conquistas. Ele estava lá parecendo que ganhou o título, o não rebaixamento. Você vê, eu acho que foi um símbolo maior, assim, eu não digo nem tático, a diferença de Paiva para Rogério Ceni, mas esse fator de você abraçar a causa, de você querer vencer,
Rogério Ceni, em várias partidas, mostrou que ele estava, quando perdia, ele ficava incomodado. Aquele último episódio que teve contra o São Paulo, de ele sair daquele jeito que a gente olhando de fora assim, pô, fala realmente como é que o cara chega e queima os jogadores, né? Mas foi uma coisa que foi muito, acho que muito verdadeira dele. Ele não conseguiu se segurar ali, porque ele estava indignado que ele queria ter ganho, porra. Tá ligado? Dá pra ganhar, pô. Dá pra ganhar, a gente pôde observar em algumas coletivas de Rogério Ceni o semblante dele, assim, de um cara que de fato estava muito incomodado com aquela situação do Bahia. Ele já estava com olheiras, eu olhava assim, rapaz, Rogério Ceni tá pálido, bicho, parece que ele tá sem dormir. E antes dele chegar, a imprensa lá do eixo sudeste já falava que ele era um cara workaholic, aquele cara que é voltado pro trabalho 24 horas, meu irmão. Ele chegava lá no Ninho do Urubu, né, lá no Flamengo, e aí ele, meia-noite, jogava cone, porra, no campo, já pensando, mapeando o treinamento que ele ia dar no dia seguinte. E aqui no Bahia não tem sido diferente. O Rogério Ceni estava morando um tempo lá no CT. Depois parece que ele comprou uma casa em Dias Dávila, ele inclusive falou disso na última entrevista coletiva. Mas o que é que acontece com o que Vili falou aí com relação a Rogério Ceni ter comemorado a permanência na Série A como se fosse um título? Ele sabe que ele veio para o City para fazer parte de um projeto, assim como foi Paiva. Paiva só não está hoje aí porque ele pediu para sair. Ele não aguentou a pressão que a torcida fez por causa do mau trabalho que ele vinha executando aqui no Bahia e pediu para sair. O Grupo City, ele tem essa metodologia de manter um treinador, assim como ele fez com o Guardiola lá no Manchester City. Eles apostam numa figura e eles tentam investir naquele cara no médio e longo prazo, para daí então estudar a possibilidade de demitir ou de continuar com aquela peça, né? Então, assim, foi, no nosso ponto de vista, foi algo muito positivo o Renato Paiva ter pedido para sair, porque é muito provável que com Paiva hoje estaríamos na Série B. E aí, quando o Rogério Ceni chega na entrevista coletiva e ele fala que Ferran Soriano ligou para ele no dia anterior, perguntando se, caso o Bahia caia, você teria condições, teria interesse de ficar no Bahia? E ele fala, né, segundo ele, que ele, mesmo caindo, ficaria no Bahia, porque isso demonstrando que ele entendeu de fato a grandeza e as probabilidades desse projeto, né? E aí o porquê agora, respondendo, né? Por que ele comemora essa permanência como se fosse um título? Porque ele sabe que ele faria parte desse projeto na Série B. E na Série B, esse projeto iria demorar muito mais para acontecer se a gente tiver, né? Haja visto aí que o próprio Nicola falou que a probabilidade do ano que vem é do Bahia receber um aporte financeiro de 300 milhões, o dobro do que a gente teve, né, esse ano. Então, assim, as probabilidades do Bahia montar um elenco muito melhor do que foi esse ano são muito grandes, e Rogério Ceni vê isso como também uma porta de entrada para novos horizontes, né? Talvez ele não pense no Bahia como carreira para a vida toda, obviamente, né? Ele pode pensar, talvez, em ir para a Europa, né? Um brasileiro atuando na Europa é muito fácil hoje, estando dentro do conglomerado do Grupo City, né? Mas falando hoje de Bahia, ele sabe que apresentar um bom trabalho aqui vai fazer toda a diferença para a carreira dele no futuro, né? Então é por isso que ele comemora tão efusivamente, porque também mancharia a carreira do cara, né, velho? Querendo ou não, ele pegou um Bahia de Renato Paiva com 34%, se eu não me engano, em 22 jogos, e pulou aí para 46%, quase 50% em menos de 22 jogos.